E aí, meus amigos, beleza? Tudo bom com vocês? Como nós estamos hoje? Vim aqui porque eu quero falar sobre a nova série da Marvel na Disney Plus, que é a WandaVision, baseado ali nos personagens do MCU, basicamente a Wanda Maximoff, no caso a Feiticeira Escarlate, e o nosso queridíssimo robô androide muito louco, Visão. Exatamente. E eu tenho aqui para falar para vocês, primeiramente, desculpa por não estar no meu cenário novo, porque eu tive uns probleminhas com o meu carro, sabe? Aí não deu pra ficar indo lá gravar, mas eu tô aqui pra cumprir essa missão, que é falar sobre os episódios. Eu pretendo falar sobre todos os episódios dessa série, e começando exatamente por hoje, no caso o episódio 1 e episódio 2 de WandaVision. Antes de eu começar, eu quero que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, para acompanhar aqui todo o trabalho que a gente vai estar fazendo. Coisas novas estão por vir, com certeza. Eu vou melhorar isso bastante por causa do cenário novo, mas é tudo que a gente, né, faz ali, sempre tem que dar um atraso, né? É a lei do Smurf, né? Então eu tive um probleminha, provavelmente a partir de amanhã já vou estar com o carro de novo, então as próximas gravações vão ser no cenário novo, no cenário original que eu criei, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre WandaVision. Então, meus amigos, estamos aqui para falar de WandaVision. Sim, essa série que é do MCU, né, que a gente está acostumado ao universo compartilhado da Marvel, nos cinemas, agora eles estão juntando com o streaming em formato de séries. Então, eles estão fazendo várias séries dos heróis que aparecem lá no cinema para poder fazer um universo compartilhado um pouco mais expansivo, por assim dizer. E temos aqui o primeiro de uma série de séries, né, que vai fazer isso. No caso é a WandaVision, que vai contar a história, como eu já disse, da Wanda e do Visão. E temos também já confirmados a série do Loki e também do Soldado Invernal e do Gavião. Esses dois que vão fazer, essas duas séries que também vão fazer esse papel de expandir mais ainda o universo compartilhado do MCU. E desses dois primeiros episódios que eu vou falar aqui pra vocês, já deixando cuidado, porque provavelmente eu devo soltar spoiler, que é difícil falar porque a série não é episódios muito extensos, então fica difícil não dar um spoilerzinho ou outro, então toma cuidado. Se você não gosta disso, assiste primeiro os episódios e depois vem aqui pra gente poder discutir sobre o assunto. Então, a começar, nós somos apresentados a estética total, pelo menos dos primeiros episódios, porque assim como a gente vê no final do segundo, vai ter uma evolução e uma mudança nessa perspectiva, né, nesse estilo que foi apresentado aqui pra gente, né, nessa estética apresentada nos dois primeiros episódios, que lembra muito aquelas séries dos anos 50, que particularmente eu adoro, eu acho muito legal. Ali, a Feiticeira e Jean é um gênio. Eu acho que, no caso, a personagem da Wanda, que é uma feiticeira, a Ava, né? E ela ali faz o papel, no caso, da feiticeira da série, e o marido dela, no caso, o Visão, ele lembra muito o marido da Jean é um gênio. É impressionante como eles conseguiram usar essa estética de uma maneira tão inteligente e tão boa, porque é muito divertido de assistir. Eu dei várias risadinhas, aquelas risadinhas dessas séries mesmo, você vai assim... Sabe aquela risadinha gostosa que sai sem querer? É exatamente isso que ela consegue tirar da gente, sem deixar sair o fio de preocupação que a gente tem sobre o que se trata essa série. E realmente eles não mostram muito nos dois primeiros episódios, mas eles deixam um plano de fundo que você sabe que alguma coisa muito tensa ali está acontecendo. No primeiro episódio somos apresentados aos dois como um casal lindo, maravilhoso de uma série em preto e branco, onde eles são super felizes, mostra ele no trabalho, ela cuidando da casa, usando os seus feitiços para poder fazer comida, para poder arrumar as coisas, tudo mais, cheio de piadocas sensacionais e bem pontuais, que são muito legais, e ele tentando no seu trabalho ali, né, parecer uma pessoa normal, porque sabemos que o Visão não é nem um pouco normal, mas ele usa uma cara ali, né, um disfarce de pessoa comum.
de ser humano normal, porque ele é um robô, né? Então ele não é um ser humano. Mas funciona muito bem, temos ali a apresentação de alguns personagens que vão ser cotidianos, aparentemente, como a vizinha, que é aquela vizinha intrometida, mas divertida, que todo mundo gosta de assistir, né? E também ali o chefe dele no trabalho, que vai lá jantar com eles e tudo vira uma grande confusão e é muito engraçado e muito divertido. Ali depois a gente já tem no segundo episódio uma evolução um pouquinho maior, onde mostram mais personagens, mostra uma vida fora dali, de dentro da casa, mas ainda assim muito divertido, muito gostoso de acompanhar, porque ela cara, a Elizabeth Olsen aqui, ela tá sensacional. Diga-se de passagem, ela manda muito bem, porque ela consegue passar para você uma preocupação sobre ela ser uma pessoa que realmente vive naquele mundo e a preocupação de ela não estar ali. Alguns momentos você vê relances, nuances na interpretação dela de que algo está errado. E ela sabe disso. Ela sabe, mas ao mesmo tempo ela não quer sair daquilo também, porque é uma vida gostosa ela com Visão. Ela quer aquilo pra ela, entendeu? Isso dá a perceber. E cá entre nós, ela tá maravilhosa, ela é linda, maravilhosa demais. Eu gosto muito dela ali, nesse papel principalmente, e agora na série eu achei muito divertido. E, cara, ela é tão bonita em preto e branco, como que ela consegue? Ela consegue ficar mais bonita em preto e branco, cara, do que no colorido normal. É muito legal isso. Temos ali a aparição de uma vertente da SHIELD, que no final do primeiro episódio ali mostra que a SWORD existe, tá? Que é uma SHIELD um pouco mais agressiva, né? Temos ali algumas coisinhas que mostram que tudo que está acontecendo está sendo monitorado e que tem alguém tentando tirar ela dessa experiência, porque tudo parece ser uma experiência. Eu não sei se ela está em coma, não sei se é induzido, não sei exatamente o que está acontecendo, mas já sabemos que tem pessoas por trás disso. Tá? Isso fica bem claro no final do primeiro episódio, que tem um caderninho de anotações, tem uma televisão vendo aquilo e tem alguém por trás de tudo. E temos o símbolo da SWORD mais de uma vez, inclusive até num helicópterozinho que aparece no segundo episódio, que tem as cores do Homem de Ferro e o símbolo da SWORD. Então tem muita coisa ainda que o próprio MCU vai apresentar pra gente. Provavelmente agora nos próximos filmes que vão sair começaremos a ver a SWORD em vez da SHIELD, né? Porque a SHIELD a gente sabe que ela quebrou no Soldado Invernal, né? No filme do Capitão América. Ela quebrou, depois ela foi desmanchada de vez, né? Quando descobrimos que ela estava infiltrada pela Hydra. Então, provavelmente a SWORD vai ser uma resposta a isso. E aqui, não sei exatamente te dizer o que está acontecendo com a Wanda. Eu sei que tudo isso está se passando numa realidade dela. Isso fica bem claro no segundo episódio, no final, quando aparece um ser misterioso ali saindo dos esgotos. Eles estão escutando sons que não são daquela realidade, que provavelmente está rolando uma guerra ali fora, enquanto ela está dentro dessa realidade, e ela está escutando coisas no mundo real e tentando interpretar aquilo nessa criação dela, nesse mundo criacionário dela. Então aparece esse apicultor misterioso e ela fala, não, isso não tá certo, e volta a própria fita para o ponto onde estava tudo bonitinho e continuar assim. Ela não quer sair disso. É isso que é a impressão que eu tive agora nos 2 primeiros episódios. O Visão tá sensacional, o Paul Bettany tá muito bem aqui. Ele é um, tipo assim, a estética dos 2 primeiros episódios pede essa interpretação canastrona, tá? Super divertida, cheia de piada, e porque é baseado em séries que são, assim, aqueles enlatados americanos bem antigos, e acaba com uma evolução do preto e branco para o colorido, ou seja, ela tá criando cada vez mais uma realidade dentro da própria mente. E isso é perigoso porque sabemos que a Wanda é um dos seres mais poderosos dentro do MCU, tá? Nos quadrinhos ela é até mais, mas aqui ela ainda é. Você sabe que se não fosse a chuva de fogo lá, o Thanos tinha tomado um pau dela, né? Sem nenhuma pedrinha, sem nada, só na base da raiva e da vingança.
Então ela é uma personagem muito poderosa. Gostei muito do que eu vi nesses 2 primeiros episódios, espero que continue assim. Essa estética de série antiga é muito divertido de acompanhar, porque você vê que é bem feito, é bem interpretado, é bem entregue e é bem dirigido. E isso é muito, muito legal. Então espero mesmo que continue assim. Marvel, você tá de parabéns, mais uma vez, surpreendendo a gente aqui com uma série adulta, ao mesmo tempo com uma temática divertida e infantiloide, que não sai do seu universo, mas nos apresenta uma maneira completamente nova de vê-lo. Então, espero que continue assim. Essa é a minha análisezinha. Por enquanto, tá tudo muito bem ali. Tô achando muito legal os 2 primeiros episódios, tá? Vale muito a pena assistir. A Marvel e a Disney estão de parabéns, com certeza. Depois do Mandaloriano, essa série agora, cara, tá tudo indo muito bem, graças a Deus. Então, que continue assim, tá ok? Vou ficando por aqui. Essa é a minha análise do episódio 1 e 2. Pretendo fazer de todos os episódios. Sabe que a minha vida tá um pouco confusa, então às vezes eu posso me perder uma ou outra, mas eu vou fazer o possível para mandar para vocês a análise de todos os episódios no meu cenário novo, não nesse, tá ok? Não que eu não goste da minha coleção, mas é porque quando você faz um negócio novo, você quer usar, né? Então é isso aí, meus amigos. Vou ficando por aqui, meu forte beijo, meu forte abraço, muito obrigado e tchau! Wanda, what's up? Who are you? I don't know.